Olá! Dia de primeiro jogo do Brasil na Copa, dia de live no perfil, toda quinta-feira, 1h da tarde, a gente tem live. E hoje é assunto que vocês escolheram, estruturas narrativas de roteiro. Então vamos esperar um pouquinho aqui pra ver se alguém vai entrar. Como eu tinha falado pra vocês, se bastante gente entrar, talvez eu disponibilize aí um documento bônus pra vocês, mas talvez, vamos ver, sem promessas, sem grandes promessas. Enquanto a galera vai entrando, me contem aí se vocês estão animados pra Copa, se vão ver o jogo hoje. Eu já tô aqui no clima da Copa, mas, pessoalmente, eu não sou uma grande fã de futebol, não tenho grandes torcidas, não torço pra nenhum time brasileiro, por exemplo, torço pro Brasil, mas não torço pra nenhum time brasileiro aí. Então, torço, mas eu tenho um sério problema com o futebol, tal qual eu tenho um problema com documentário, às vezes. Já disse pra vocês uma vez que às vezes eu vou assistir documentário e eles acabam me dando sono, acabam sendo cansativos, eu acabo me desprendendo, não gosto tanto aí do gênero. E a mesma coisa acontece com o futebol, eu acabo me dispersando aí, não sou muito fã, mas não poderia deixar de entrar aí no clima da Copa hoje com vocês. Já ouvi a música da Copa hoje, já tô no clima de torcer pro Brasil. Vou ver o jogo? Não sei, mas a gente segue aqui. Pelo menos torcendo, né? Pelo menos querendo saber como que vai ser, querendo saber o resultado e estimulando aí esse espírito de equipe, esse espírito esportivo, pois como a gente vem conversando aí ao longo da semana, futebol e cinema também tem algumas coisas em comum. Sou muito mais do cinema, mas sei que a gente tem uma cultura que é próxima, que gosta muito de futebol, ao mesmo tempo que eu não sei nada. Gente, se vocês me perguntarem o que é pênalti, eu não faço a mínima ideia. Se alguém quiser e tiver paciência de me explicar o que é um pênalti, assim, eu agradeço, porque eu não sei o que é. Eu só sei que eu tenho que fazer gol. E é isso. Eu sei que tem goleiro, tem artilheiro. Talvez tô até falando besteira aqui. Enfim, eu não sei de nada. Eu não torço, eu não assisto futebol. Então, assim, gosto da Copa pelo evento de torcida e união das pessoas. E pelos eventos de, beleza, vamos sair com os amigos pra se encontrar pra ver os jogos, mas fora isso, né? Eu gosto das músicas. Tava ouvindo as musiquinhas da Copa até agora há pouco. Mas, vamos lá então, falar só sobre o nosso assunto de hoje. Estruturas narrativas de roteiro. Mas, um comentário aqui pra vocês antes. Eu recebi algumas observações, alguns comentários, algumas dicas de que nem sempre o meu áudio está bom pra vocês. Eu não sei se ele tá baixo, eu não sei se ele tá com eco, eu não sei se ele tá com ruído, eu não sei se ele tá bom, na verdade, depende do vídeo. Eu não sei se é o volume da minha voz, se eu preciso de um microfone. Então, assim, o áudio é importante. Então, gente, me avisem se vocês conseguem me ouvir bem, se tá tudo certo com o meu áudio, se tá com muito eco, se tá com um vácuo, se tá baixo. Porque eu tenho um sério problema que eu falo baixo naturalmente. Tô aqui toda espalhafatosa, mas eu sou tímida. Eu sou super tímida. Então, o que acontece? Quando eu tô com outras pessoas em casa, outras pessoas perto de mim, eu não gravo. Vocês podem perceber, eu nunca gravo perto de ninguém. E se tiver alguém perto de mim, eu só tiro a foto pra responder vocês. Porque às vezes é o momento que eu tenho pra fazer aquilo. Mas se tiver alguém perto de mim, eu não consigo gravar. Então, isso é um grande problema e às vezes eu acabo nem reassistindo muitas vezes as coisas que eu faço justamente por ter muita vergonha. E quando tem alguém perto eu acabo falando mais baixo, enfim. Então isso pode influenciar no meu áudio. Então me contem, por favor, se o meu áudio tá bom, se vocês conseguem me ouvir bem, se tá com uns barulhos estranhos, se tá muito baixo, se tá com eco, enfim. Porque no cinema e aqui no perfil o áudio é importante. Imagina a gente tá assistindo o filme e não conseguir ouvir direito o que o ator tá falando, também não funciona. Então eu tô fazendo os conteúdos aqui pra vocês, mas se vocês não me ouvirem, não adianta, não é mesmo? Então vamos lá. Agora que eu dei todos os recados que eu tinha que dar, tanto sobre Copa, tanto sobre meu som, que tá tendo vários problemas, mas vamos falar de estrutura narrativa de roteiro, que não tem nada a ver com Copa, que não tem nada a ver com som, mas vamos falar de roteiro então. Muito obrigada, narrativa cinematográfica, pelo feedback aí, é muito importante saber isso, porque às vezes dá uma falhada, né? A gente é ser humano, a gente tá mexendo com tecnologia, a gente tá sujeito aí a vários problemas, então é muito importante eu ter esse feedback de vocês. Muito obrigada.
Então, se tiver qualquer problema, pode me avisar, tá? E vamos lá falar um pouquinho de estruturas narrativas de roteiro, que foi um tema, inclusive, que eu coloquei nos stories pra votação de tema pra live. A gente tem live toda quinta-feira, 1h da tarde. Sempre trago aqui pra vocês os temas mais pedidos, dou sugestões de tema, peço pra vocês darem sugestões. E o tema ganhador dessa semana foi estruturas narrativas de roteiro. E o que é uma estrutura narrativa de roteiro e como que surgiu esse tema na minha cabeça? Porque o que acontece? Muitas vezes eu venho falar com vocês aqui sobre um filme e eu falo, é aquela narrativa clássica que a gente já viu 500 mil vezes. Mas será que realmente vocês entendem o que eu quero dizer quando eu falo narrativa clássica? O que é uma narrativa clássica? Afinal, porque eu falo muito sobre isso no meu livro de roteiro, mas eu decidi trazer alguns conteúdos aqui pra vocês, algumas coisas não tão explicadas que nem estão lá no meu livro. Depois eu falo um pouco mais no final da live sobre o meu livro, se vocês tiverem interesse, mas vamos se ater aqui o tema da live, né? Porque vocês estão aqui querendo conteúdo e não querendo me ouvir falar blá blá blá, né? Na verdade. O que é uma estrutura clássica de roteiro? É aquela estrutura que a gente vê 50 mil vezes. Que quando a gente vai ver um filme e ele começa de uma forma muito específica, ele se desenvolve de uma forma muito específica e ele termina de uma forma muito específica. E apesar dos personagens, da dramaturgia, da história ser completamente diferente, sempre tem aquele mesmo formatozinho padrão. O que é a estrutura clássica de roteiro, então? Ela tem duas coisas principais que eu vou falar pra vocês. A primeira coisa é a curva dramática, que a gente chama, que é uma curva literalmente assim. Ela começa baixinho, sobe e depois desce. Que ela é dividida em 3 atos. E a jornada do herói, que a gente também já conhece, que a gente já ouviu falar muito, que a maioria, 90% dos filmes de animação tem a jornada do herói, que tem aí 17 passos, 12 passos, não lembro agora, gente. Não lembro quantos passos tem, mas tem muitos passos. E a estrutura clássica de roteiro sempre tem esse formato. Tem 3 atos, apresenta as coisas principais da jornada do herói. É uma narrativa que a gente já está acostumado a ver 500 mil vezes. No primeiro ato tem a apresentação dos personagens, a apresentação do mundo comum da jornada do herói, a apresentação de qual que é o problema, a apresentação de qual que é o ambiente, dos personagens principais, das características dele. Aí, 12, né? Eu tinha lido uma vez que antes tinha 17, daí ela foi reformulada e virou 12. Mas daí os números se confundiram na minha cabeça. Muito obrigada, são realmente 12. Eu não vou lembrar todos aqui agora. Mas também faz parte da narrativa, estrutura clássica de roteiro, estrutura narrativa de roteiro. Então, o primeiro ato normalmente é essa apresentação dos personagens, pra gente se relacionar com eles, entender quem eles são, conhecer eles um pouco melhor. O segundo ato já é o momento em que esse personagem tá saindo ali do mundo dele, já tá em contato com o conflito, já tem ali que resolver um monte de problema, vai estar em contato aí com os aliados, com os inimigos, com os amigos, com um monte de problema, com as provações supremas lá da jornada do herói. Tá vendo como a gente vai relacionando o tempo todo? E o terceiro ato aí, que já vai estar indo pro clímax, pra resolução, pra volta ao mundo transformado, como que ele vai voltar. Então a jornada do herói e a curva dramática aí dos 3 atos tem muita relação, na verdade. Elas estão muito unidas e a gente consegue identificar isso em muitos filmes. Quem escreve aí roteiro ou simplesmente quem é cinéfilo e adora ver filme começa a reparar aí na forma como esses filmes são feitos, nos roteiros desses filmes, acaba percebendo que tem essa estrutura mais clássica. Os filmes que têm essa estrutura mais clássica. Mas nem todos os filmes são dessa forma. Gente, tô recuperando da sinusite ainda, tem alguns resquícios. Então, mas enfim. Se eu não conhecia a curva dramática. Tem curva dramática e é curva de 3 atos que chama. Curva de 3 atos. Eu falo mais sobre o meu livro de roteiro, vou fazer a divulgação do livro aqui no final. E se vocês quiserem, eu disponibilizo o link dele pra adquirir também. Que no meu livro de roteiro, na verdade, eu falo desde como você escreve um roteiro, essas estruturas narrativas, os gêneros, as convenções, e tô trazendo algumas coisas pra vocês. A curva dramática é uma das coisas principais.
Existem algumas curvas que normalmente atribuem até aos personagens, assim, se ele sai, ele começa de uma forma, daí ele melhora muito e depois piora. Ou ele começa de uma forma, ele piora muito e depois volta do jeito que ele estava. Ou ele começa de uma forma, melhora muito e mantém bom. Então tem vários tipos de curvas, vários gráficos que são utilizados, inclusive, para falar sobre o roteiro. E além da curva clássica, o que mais a gente pode falar sobre estrutura narrativa de roteiro? Primeiro, o flashback e o flash forward. Muita gente conhece já o flashback, já é uma coisa que a gente está acostumado a ver aí, a gente está acostumado com esse nome, já sabe o que é flashback. Às vezes a gente vê num filme e fala, beleza, tá vendo flashback, que é quando a gente vai ver aí o passado do personagem, uma cena que aconteceu antes do que a gente tá vendo de fato. Mas daí eu incluo aqui uma outra palavra que muita gente às vezes não conhece, que é o flash forward. O que é o flash forward? O flash forward é o contrário do flashback. Ele vai pra frente, ele vai mostrar o futuro. Tem muitos filmes que às vezes começam com um flash forward, que é uma cena que é lá do futuro, e daí volta e fala, ó, você tá vendo isso aqui? Mas então, preciso te explicar como que chegou nesse ponto. Lembra de algum filme que é muito desse jeito? Tem vários que são desse jeito. Inclusive, o novo Enola Holmes, da Netflix, Enola Holmes 2, é assim, ele começa com flash forward e daí volta no tempo e daí você acompanha toda a história até chegar nesse flash forward e daí a história continua ainda depois. Então ela pegou um pedaço ali do meio, isso é flash forward. Então também é uma coisa que pode ser muito utilizada, pode ser utilizada no início, no final, no meio, que nem eu falei. Tem várias formas, mas uma coisa que eu sempre digo sobre o flashback e o flash forward. A gente pode utilizar ele? Pode. Mas tal como os diálogos, tal como presença ou ausência de um narrador, que seja personagem, que seja observador, que também é algo que pode estar ali na estrutura do roteiro, todos esses aspectos têm que ser utilizados como de estratégia. Porque se você simplesmente está lá escrevendo o seu roteiro, você está com uma queda de criatividade, não sei o que escrever, não sei o que fazer para o público entender isso, então vou pôr um diálogo gigante. Vai ficar chato. Você vai botar a pessoa falando ali com a outra 5 minutos só para explicar a situação, vai ficar chato. Cinema é imagético, então a gente tem que abusar aí dessa parte imagética. Então vou pôr um flashback e um flash forward para explicar o passado e daí vai ficar claro. Funciona. Mas você concorda comigo que pode ser um pouco de preguiça de pensar um pouco melhor em como isso poderia ser melhor feito? Em alguns filmes, o flashback e o flash forward funcionam muito bem. Inclusive, é uma ótima coisa a se utilizar. Mas tem outros que às vezes ele tá ali por um motivo simplesmente que você tá. Roteirista ficou com preguiça. E daí, isso não é legal. Mesma coisa acontece com o flash forward também, por isso que eu achei importante trazer esses aspectos pra vocês. Tenho que ver Enola 2. Eu gostei, viu? Eu reassisti o primeiro, porque fazia bastante tempo que eu tinha visto quando tinha lançado, e demorou um pouquinho pra sair o segundo. Eu assisti o primeiro e depois eu já assisti o segundo em seguida, eu gostei bastante. Eu gosto muito desse estilo de filme com detetive, Sherlock Holmes, e ainda mais filme de época, adoro tramas de época, filmes de época que trazem um pouco esse aspecto também. O filme, ele é muito interessante. Ele traz, assim, alguns aspectos históricos, alguns aspectos de romance, alguns aspectos de família, então eu achei bem interessante, gostei bastante de Enola Holmes 2, recomendo ver, quem não viu, vale a pena, é divertido. E continuando aqui, outra coisa, que nem eu falei, o narrador ou sem o narrador, muitas vezes esse narrador pode ser o personagem que vai estar falando com a pessoa e daí tem a quebra da quarta parede. Daí tem a quebra da quarta parede, não sei se vocês sabem o que é, mas é quando o personagem, em vez de ele estar atuando aqui, realmente está vendo a vida dele, ele está realmente falando com o público, que nem eu tô aqui falando com vocês. Isso é a quebra da quarta parede. Então pode ter um narrador personagem que começa a falar com a gente. Pode ser um narrador personagem que está ali no pensamento, a gente simplesmente começa a ouvir um pensamento dele explicando a situação, mas não é ele necessariamente falando. Isso também pode acontecer. Pode ser um narrador observador que está de fora da história, que está contando aí alguma coisa. E o narrador... Colocar narrações também é um atributo que muitas vezes pode ser interessante. Mas
também é um atributo que, se você não cuidar aí de como você vai escrever o seu roteiro, se você não ver realmente a necessidade nesse narrador, ele também fica desnecessário e também fica um roteiro mais pobre, simplesmente parecendo, o roteirista estava sem criatividade. Então, ele botou o narrador aqui para explicar a situação, porque ele ficou com preguiça de fazer o personagem realmente explicar pra gente de uma forma diferente, sem ter que colocar ali linhas e linhas e linhas de diálogo de um narrador lindo aqui. Tinha uma época, inclusive, quando saiu o filme da Arlequina. Eu não tô lembrando o nome dele agora. Mas eu lembro que naquela época tava um monte de filme, assim, 90% dos filmes que eu via tinha um narrador, ou observador, ou personagem. E eu lembro que eu ficava, gente, por que tá tendo tanto isso de novo? Porque isso é uma coisa que muitas vezes a gente relaciona até aqueles filmes de animação da Disney antigos que começavam com Era Uma Vez, com a cena lá do livro abrindo e contando toda a história do personagem. Então, assim, tem algumas coisas que realmente evocam a nossa memória e isso serve como uma nostalgia, serve para intrigar e é uma coisa boa. Tem aquele narrador que traz uma informação que realmente ele trouxe de uma forma muito mais rápida do que às vezes colocar 10, 15 minutos a mais de filme desnecessário. Mas também tem aquela opção em que é simplesmente preguiça de pensar. Roteirista não pode ter aquela preguiça de ser criativo. Todo roteirista que é preguiçoso não dá certo. Porque todo mundo acha, escrever roteiro é fácil, sentar e escrever. Não é, tem um monte de regra, tem um monte de coisa que pode piorar o seu roteiro, que pode tornar ele ruim. Porque uma coisa que eu já ouvi muitas pessoas falarem, eu inclusive concordo, você pode ter um roteiro péssimo e um filme provavelmente vai ser péssimo, né? Porque se um roteiro bom, um filme não vai conseguir se salvar sozinho, simplesmente só com a técnica e com a arte. Mas se você tiver um roteiro bom, provavelmente o seu filme vai ser bom. Por mais que ele tenha aí alguns problemas, a narrativa vai acabar aprendendo e daí vai se utilizar da técnica e da parte artística para estimular um pouco mais isso. Mas se você tem um roteiro ruim, assim, esquece. Não adianta. Não adianta. Roteirista, inclusive, é uma função que muitas pessoas não sabem fazer, não exercem. É uma função que várias vezes eu já vi faltando no mercado, não só de cinema, mas de publicidade também. Então, vale a pena estudar sobre roteiro. Vale a pena ter algumas noções aí de roteiro e não fugir sempre para essas soluções fáceis de escrever roteiro, porque são as soluções fáceis e as mais simples, não precisa ser dessa forma. Mas eu não posso usar nunca. Não, você pode usar, mas usa com estratégia. Usa sabendo que essa é realmente a melhor opção. Usa sabendo que essa é a melhor forma de você se relacionar com o seu público, de prender o público na história. Usa sabendo que aquilo vai deixar o seu roteiro melhor. Porque se for para deixar pior, não precisa, né? Não tem necessidade. Usa outra coisa, pensa numa outra opção que é muito melhor. E o que mais eu ia trazer aqui pra vocês? Uma coisa que eu coloquei no meu livro, e olha, eu tenho aula de roteiro desde 2014. Eu entrei na faculdade em 2014, entrei na faculdade de rádio e TV, e eu lembro que uma das primeiras aulas que eu tive já foi roteiro de rádio, que é completamente diferente do roteiro de televisão, do roteiro de publicidade e do roteiro de série e do roteiro de cinema. Então, eu já aprendo formas de roteiro e formatos de roteiro, escrita de roteiro desde 2014. Aprendi primeiro de rádio, depois aprendi de televisão, depois aprendi de cinema e a vida me fez aprender de publicidade, porque acontece. E desde 2014, eu me formei em 2018 na faculdade. Daí em 2019, eu acho, eu entrei no MBA em cinema, que eu me formei esse ano. Olha só, tá pra chegar de tudo. E apenas no MBA em cinema eu aprendi isso sobre roteiro. Pra vocês verem como é algo que não é muito trabalhado. Nem na faculdade de cinema ninguém mencionou isso pra mim. E assim, é uma coisa que, tipo, beleza, sem saber isso, eu consigo escrever roteiro. Eu consigo. Mas sabendo, nossa, abriu a minha mente que eu consegui identificar, entender melhor as estruturas narrativas de roteiro. E é algo que ninguém nunca tinha falado pra mim. É um negócio que o professor do MBA pegou, assim, uma aula entre várias de roteiro,
falou ali em 1 ou 2 aulas no máximo, 1 hora, 1 hora e meia no máximo. E aquilo foi fascinante porque nem nos livros mais completos de roteiro, porque tem um livro que, inclusive antes de eu entrar na faculdade, eu fui conversar com algumas pessoas da área e eles falaram, ó, primeiro livro que você tem que ler, todo roteirista tem que ler, todo cineasta, todo profissional de audiovisual tem que ler esse livro. E é um livro super complexo, super denso, ele é grossão, assim. E eu comprei o livro, tenho ele até hoje, já li ele umas 2 vezes, preciso ler de novo, porque ele tem muitas informações. Mas ele é aquele tipo de livro que você não consegue ler ele rápido, não é uma leitura gostosa que você realmente entende tudo. Você tem que ler com calma e realmente processando tudo aquilo devagar. Ele é realmente um livro denso. E nem nesse livro não tinha isso. O que é isso? É algo que eu também trouxe com mais detalhes no meu livro, que eu escrevi e lancei esse mês, né? Faz umas 2 semanas. E o que é? É uma coisa chamada primeira, segunda e terceiro campo. Não é curva, não é ato, é campo. Existem os filmes primeiro campistas, segundo campistas e terceiro campistas. Gente, quando o professor começou a falar isso na aula do MBA, eu não sabia se eu ficava de queixo caído ou se eu ficava com um monte de furacão no meu cérebro tentando entender e assimilar tudo que ele estava falando. Porque assim, primeiro campo é simples. Depois você vai indo, vai ficando mais complexo. E ninguém nunca tinha falado pra mim como se classificava os filmes que não são da curva dramática, que não usam a jornada do herói, que não são tradicionais, que não tem essa jornada, essa história, essa narrativa tradicional que a gente tá tão acostumado. Que nem quando eu falo pra vocês, o filme, às vezes ele não é linear, às vezes ele não tem o final definido, às vezes ele é extremamente cult e apela muito mais pro seu pensamento do que pra sua emoção. Às vezes ele te faz refletir um monte e você sai do filme sem entender. Às vezes ele é cíclico, ele começa e termina do mesmo jeito. E como é que você fala que esse filme também é da jornada do herói ou também é da curva clássica? Não é. Tá, já sei que não é, mas ele é o quê? Ninguém nunca tinha me falado. E daí, foi no MBA que eu fui descobrir que existem os filmes primeiro, segundo e terceiro campistas. Imagina a minha cara. A pessoa que vai de Rei Leão a Mother em 5 segundos. Porque assim, eu amo ver aqueles filmes tranquilos, divertidos, pra descontrair, assistir animação. Eu sou essa pessoa. Tem um dia que eu quero filosofar. Daí eu vou ver os filmes mais doidões. E eu já falei aqui pra vocês várias vezes, inclusive, que quando eu vou escrever um roteiro, eu tenho uma grande dificuldade de me manter na narrativa clássica. Muita. Às vezes eu começo, não, agora eu vou escrever um roteiro clássico, mais comercial, mais fácil, mais tranquilo de entender, com um público mais amplo. Gente, eu juro que eu tento. Eu ainda vou conseguir. Eu ainda vou conseguir um dia. É uma promessa aqui que eu faço pra vocês. Eu começo. Tá tudo certo. Tá indo tudo bem. Primeiro ato tá bonitinho. Quando chega no segundo, eu já volto pro início, daí eu já vou pra frente, daí eu já volto, já enfim um negócio que ninguém entende no final, daí o filme acaba. Você fica, mas o que aconteceu? Exatamente, eu não sei, você não sabe, ninguém vai saber. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Eu começo a escrever o roteiro e acabo ficando desse jeito. O que eu posso fazer? E daí você chega na faculdade, eles te ensinam só roteiro clássico, e daí os seus roteiros são todos malucões, e você fica até com vergonha de apresentar seus roteiros. Eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa, eu tinha vergonha de mostrar meus roteiros. E pra quem eu mostrava, eu não gostava. Eu fui começar a mostrar os meus roteiros depois que eu entrei no coletivo de cinema independente, que eu conheci a galera no MBA. E daí eu comecei a mostrar pra eles, eles ficaram de boca aberta, de queixo caído, e falaram, a gente tem que fazer isso. A gente fez o meu primeiro filme, que tá pra sair. Tá tendo alguns problemas aí de finalizar a colorização e sonoplastia, que a pessoa que ficou responsável estava atribulada com vários outros projetos, então tá atrasando um pouco. E estamos, olha o spoiler, olha o spoiler que eu só ia revelar lá no Telegram. Estamos começando oficialmente a pré-produção do meu segundo curta. Meu roteiro, minha direção, já estamos organizando produção, já estamos com uma atriz escalada e vou estar entre essa semana e semana que vem
organizando aí linguagem de atuação, linguagem técnica, linguagem artística. Então, vem filme novo. E esse filme, ele é muito especial pra mim, que ele foi um dos primeiros roteiros que eu escrevi na vida. E eu escrevi ele, eu acho que em 2015. Assim que eu aprendi a escrever roteiro de cinema, eu escrevi ele. Ele é super curtinho, ele tem 2 páginas, se não me engano, não tem diálogo e é muito a minha cara. Ele é completamente visceral, ele é completamente malucão, ele leva as pessoas naquilo, mas ele tem uma história muito bem definida, é para as pessoas realmente se identificarem, é para trazer uma mensagem. E muitas pessoas que leram ele não gostaram, eu fui muito criticada por causa desse roteiro. E quando eu mostrei para esses meus amigos, eles gostaram muito. E agora a gente vai produzir ele, provavelmente vai gravar em janeiro. Mas eu vou levar mais detalhes pra vocês lá no Telegram e um pouquinho eu trago nos stories. Um pouquinho eu trago, eu prometo que eu trago. Mas enfim, tô muito animada. Mas voltando, né? Voltando que eu começo a falar e eu vou indo, e vou indo, e vou indo. E ainda não contei pra vocês o que é o primeiro, segundo e terceiro campo. Mas peraí que eu vou dar as mensagens primeiro. Muito interessante esses pontos do roteiro, curtiu, o negócio é usar a sabedoria. Com certeza, a gente tem que estar sempre atento ao que realmente é importante, o que não é importante. Sabe aqueles roteiros que a gente fala com barriga? Não pode ter barriga. Se a cena não acrescenta nada, corta. Arranca fora. Arranca fora. Tem cena que às vezes é até gravada e depois é tirada na edição. Dá dó, porque é tempo, é dinheiro, gasto, é ensaio, é roteiro decorado, é arte, é foto, dá. Mas não adianta em nada, você tá doendo a barriga, aquele momento em que a pessoa vai pegar o celular e vai começar a olhar pro lado, porque você não tá acrescentando em nada, então corta, arranca fora. Não pode ter medo. Então, tem que usar muito sabedoria, tem que ter muita paciência, tem que saber se desprender e tem que sempre pensar em formas estratégicas, em formas criativas. Não tem moleza, não dá pra buscar sempre a solução mais fácil, que não funciona. Eu também amo todo tipo de filme de terror, cult e amo as animações. Olha, eu tenho um sério problema com filme de terror. Vocês sabem disso. Pra mim, ver filme de terror, eu vejo forçado. Porque meu namorado ama. Mas assim, eu odeio. Eu odeio levar susto. O filme mal começou, tipo, tá na introdução, assim. Eu vejo aquela... Porque tem as distribuidoras e as produtoras específicas, às vezes, de filme de terror. Né? Tem aquela da mãozinha, tem aquela da menina flutuante. Aparece essa abertura. Não começou nem o filme ainda, antes do filme começar. Meu coração já acelera, eu já tô nervosa, já agarrei o travesseiro, o filme não começou ainda. Então assim, eu não nasci pra ver filme de terror. Eu não nasci pra ver filme que leva susto. Gosto de filme de suspense? Gosto, que te deixa tenso, que você tá ali, o que será que vai acontecer? Mas aquele filme que você tá lá de boa, do nada aparece uma pessoa flutuando, não, obrigada. Não é pra mim. Então assim, às vezes eu vejo, 90% das vezes eu vejo e odeio a experiência de ver. A experiência de ver filme de terror, eu vejo forçada mesmo. Ou se é um filme que eu quero muito ver, eu já vou tipo, pelo amor de Deus, alguém vê comigo. E vou assim, morrendo, às vezes eu desisto de ver. Inclusive eu tô nesse dilema com a nova série na Netflix lá, 1899, 1980. Enfim, vocês sabem qual série que eu tô falando, né? Aquela que é dos mesmos produtores de Dark. E eu fiquei com muita vontade de ver, mas eu vi que tinha ali terror. Eu fiquei agora, gente. A curiosidade está grande, porque sinopse é interessante, eu gostei de Dark, mas tem ali terror. Daí eu vi o primeiro episódio. Eu vi de boa, mas eu vi que tinha um terrorzinho, então eu já fiquei meio assim, resultado. Eu parei de ver, porque meu namorado é muito sério. Então, estou sem ver a série. Isso, 1899. Essa mesmo. E eu não sei se eu devo continuar vendo, porque eu morro de medo. Eu odeio filme de terror. Eu digo assim, claramente, eu odeio filme de terror. Mas, o que acontece? Quando eu falo isso, muitas vezes as pessoas me levam a mal. Porque as pessoas acham, ela não gosta de filme de terror, ela vai criticar todos os filmes de terror simplesmente porque não é o gênero que ela gosta. E assim, não é assim, funciona. Eu sou cineasta, eu tenho que saber olhar para um filme e falar, ok, não é do meu gosto, eu não gostei. Mas tal pessoa pode gostar, mas, nossa, eles usaram tal técnica, isso foi incrível, mas eles usaram tal parte artística, isso foi incrível. Então, muitas vezes, eu tenho que saber dividir isso, o meu gosto pessoal e a análise técnica e artística. Porque muitas vezes uma coisa que eu não gosto é muito bem feita, é realmente incrível, eu só não gostei porque não é meu gênero.
Então, também quero deixar isso claro aqui. Temos mais mensagens. Antes eu tinha medo de terror, agora maratono todos, apesar de dever muito, nossa. Eu tenho uma cunhada, uma prima e um namorado que amam filmes de terror e que se deixar só vem esse gênero. Então assim, eu estou rodeada de todos os lados por filme de terror. E o que eu faço? Eu fujo deles. Eu fujo deles, eu vou assistir Rei Leão. E eles vão ver O Chamado. Gente, o povo já tá na vibe da Copa. Eu acho que eles trocaram a buzina dos carros por essas buzinas da Copa, porque já é a 5ª vez que eu ouço isso e é 1h da tarde. E o jogo é às 4. Quem sou eu pra falar, né? Porque eu tô toda na vibe da Copa também. Então, 1899. Sei, também não vi até hoje. Enfim, se você for ver e você gostar e não for tanto terror, me avisa. Porque daí eu continuo vendo, porque eu tô com medo de continuar vendo. Porque eu não gosto de levar susto. Então, assim, eu tô curiosa da história, porque eu fiquei super intrigada em como finalizou o primeiro episódio. Mas, ao mesmo tempo, o meu medo de filme de terror falou, não precisa não. Não precisa não. Então, gente, eu me desfoquei muito aqui. Tava falando de Primeiro Campo, comecei a falar de filme de terror. Minha vibe Copa, valeu. E como eu disse, eu não sou muito vibe Copa, nem muito vibe futebol, tá? Eu não vejo futebol, eu durmo em futebol, eu tô distraída em futebol. Mas a gente tem que entrar na vibe, né? Não tem jeito. Antes de começar a live aqui, eu tava dançando e cantando a música da Copa, que agora que eu tô falando um monte, nem lembro mais qual é. Mas estava. Enfim, vamos voltar? Porque senão essa live vai até as 3 da tarde e vocês querem ver o jogo hoje, que eu sei. A maioria quer, pelo menos. Eu não sei nem se eu vou ver. Pra você saber o resultado, pelo menos. Eu pergunto o resultado. Mas voltando. Primeiro, segundo e terceiro campo. Filmes, primeiro campistas, segundo campistas e terceiro campistas. Professor do MBA, muito obrigado por ter me apresentado isso na vida. O que eu não vi em nenhum outro lugar na vida. E escrevi no meu roteiro, no meu livro. Também não sou muito vibe Copa, só verei hoje porque é Brasil. Pois é, eu aqui em casa, eu tenho o problema que eu não tenho TV aberta. Eu só tenho streams. Então eu não sei nem onde eu vou ver, se eu for ver vai ser na internet. Então, assim, preguiça. Se fosse ter algum encontro, alguma coisa, alguma reunião pra ver o jogo, provavelmente eu veria, mas estaria assim meio de lado pra TV, sabe? Não ia estar muito focada. Mas, vamos ver como é que vai ser. Não sei. 4 horas da tarde ainda tá meio... Mas enfim, primeiro campistas, então. O que são os filmes primeiro campistas? Os filmes primeiro campistas são os filmes da curva clássica. São os filmes da curva clássica de roteiro, são os filmes que utilizam da jornada do herói, são os filmes de animações mais basicões, são os filmes da curva clássica. Tá, beleza, isso é fácil. Quando entra em segundo e terceiro campo, o negócio complica. Fica mais complexo aí. Fica muito mais difícil de identificar qual que é um filme do segundo e do terceiro campo. Eu tenho essa dificuldade de identificar. O que eu levo pra mim? O segundo campo é aquele filme que ele é mais complexo, ele é mais cult, ele é, digamos assim, a vibe do Oscar. Não tem a vibe Copa, tem a vibe do Oscar. Tem aqueles filmes que são a cara do Oscar, sabe? Que às vezes o filme, ele pode ser bom, mas ele também pode ser horrível. Mas às vezes você vê o filme e você fala, nossa, esse filme não é bom, esse filme não é legal, eu não gostei desse filme. Mas ele é a cara do Oscar. Tem isso, tem muito isso. Segundo campo, normalmente são aqueles filmes que são a cara do Oscar. Que eles não são completamente tradicionais, não tem aquela narrativa tradicional, mas eles têm algo a mais. Mas não chegam a ser aquele filme malucão, completamente biruta. Que nem eu falei pra vocês que vai, volta, termina, não tem fim direito, você não termina o filme, você não entendeu nada, que é o que eu consigo escrever. Me julguem. O segundo campo é esse filme ali, meio termo. Ele não é nem um super comercial e nem aquele filme que você não entende nada. É o segundo campo. Eu lembro que quando eu fui aprender sobre o segundo campo, tinha uns exemplos. Eu acho que era Beleza Americana, Pequena Miss Sunshine. Tem vários filmes. Enfim, esses são do segundo campo. Agora o terceiro campo, olha, vai ficando cada vez mais louco, entendeu? O terceiro campo é aquele filme malucão. Eu acho que Mother tá no terceiro campo. Só pra esclarecer, eu não sou fã de Mother, que é do Aronofsky, não sei se vocês já viram, que é extremamente polêmico, inclusive. Não gosto muito desse filme, não gosto muito nem do Aronofsky.
Eu sou fã do Nolan, que ele é tipo uma mistura de doidão com comercial. Por mim é o equilíbrio perfeito. Mas o que acontece? Apesar do meu objetivo de vida ser mais parecido com o Nolan, que digamos assim seria um filme mais segundo campo, eu só escrevo o filme terceiro campo, que é Aronofsky. Então assim, é um processo. Tô tentando sair do terceiro e ir pro primeiro. Mas a gente chega lá. Então, o terceiro campo são esses filmes mais malucões, filmes cíclicos, filmes que às vezes não tem um final bem definido, filmes malucões, filmes mais cults. Não vou lembrar de nenhum exemplo aqui pra vocês. Eu acho que Mother é do terceiro campo. Meus filmes preferidos, a maioria são, não sei se vocês já viram, Zoom. Zoom é muito bom. Me chama Corra, que é um filme cíclico também. Enfim, tem uma lista assim, dos meus filmes preferidos, que tem tanto filmes malucos, que são assim as referências de vida, quanto filmes que são simplesmente inusitados. Eu falo muito pra vocês que eu gosto muito de filmes inusitados também. Inusitados como, cara? Que falam de temas inusitados? Não, mas que são ousados. Eu vi recentemente lá no Festival de Cinema Italiano o filme Toilet, que eu inclusive fiz um post aqui no perfil, que ele se passa 100% do filme com um único personagem e 90% do filme é em um único ambiente. Eu acho isso incrível e tudo é feito a partir do telefone. Então, você estimula a pessoa a pegar ali toda a narrativa, se envolver ali com o caráter cômico, no caso de Toilet, ou o caráter de suspense, no caso do filme preferido meu, que é o filme dinamarquês. Desculpa, tem a versão americana, mas vejam a dinamarquesa, por favor. Nem vi americana. Que é um suspense, culpa. Ele é o mesmo esquema. Ele é um policial que ele tá ali na sala da polícia, ele tá sozinho, ele recebe uma ligação. Ele tem que ajudar uma vítima a partir da ligação. Então, assim, todo suspense, o filme é um filme de suspense, e todo suspense é dado pela ligação, pela sua imaginação, por um personagem em uma sala de polícia. Gente, isso é incrível, eu acho extremamente ousado, eu amo esses filmes. E assim, é um filme, ele não é considerado narrativa clássica, porque não tem estrutura do personagem, não tem desenvolvimento do personagem e tal, então acho que ele é mais segundo campo. Mas ele também não é aquele filme malucão que você não entende nada. Ele é simplesmente um filme inovador, inusitado, que pode ser feito com baixo orçamento, que ficou com uma qualidade incrível e que apela muito para a emoção do espectador, simplesmente a partir de diálogo por telefone, a partir de efeito sonoro. Então lembra que eu tava falando hoje no início da live? Me falem como tá. Eu acho que meu vizinho tá animado. Mas enfim. Lembra que eu tava falando no início da live que... Até perdi a linha de raciocínio. Que o som é muito importante, a gente não um filme que a gente não consegue entender o diálogo acaba perdendo muita qualidade também. Pois imagina um filme que é basicamente se pautado no diálogo, porque se passa só em um cubículo, com uma pessoa ali dentro. Basicamente é um roteiro incrível, uma técnica incrível, porque consegui te prender ali por 2 horas com uma pessoa, em um cubículo, e consegue te deixar tenso a partir do som, só do som. Só. Você não tá vendo nada, você tá num cubículo. Eu acho fascinante, eu acho incrível. Mas enfim, mudei de assunto de novo, mas trouxe todo o conteúdo que eu tinha pra fazer pra vocês. Gente, tô animada hoje. Vocês me viram acelerada. E só pra finalizar, como eu disse pra vocês, eu trouxe aqui um pouquinho, algumas informações importantes de roteiro, mas muitas outras informações, isso tudo muito mais detalhado, e principalmente quem quer aprender a escrever roteiro, quem quer entender melhor dessas narrativas clássicas, tá lá no meu livro. Como eu disse pra vocês, tem esses livros mais complexos, mas nem o livro mais complexo que eu tenho de roteiro não fala, por exemplo, de primeiro, segundo e terceiro campo. E tem aqueles livros que falam tão básico que você não consegue utilizar muito aqui, fala só sobre uma coisa. Então o meu livro é justamente esse equilíbrio entre o livro que fala de tudo, mas de forma fácil e serve realmente como um guia. Ele é um livro que, inclusive, eu uso como guia. Eu escrevi, mas eu uso como guia, porque tem muitas coisas de formatação de roteiro que às vezes a gente esquece. Que às vezes a gente não usa sempre, que é uma coisa que a gente vai usar ali num filme específico, e acaba esquecendo.
Então, é um livro para ser realmente um guia, tanto para quem quer começar a escrever roteiro, quanto para quem já escreve. Então, ele tá vendo ainda. Ele não tá no link da bio, porque a gente tá em época de lançamento. Você já sabe que tá vindo aí alguma coisa, que é uma coisa chamada Clube Desvendando o Cinema, que vai ter mais detalhes divulgados na terça que vem, da próxima live. Nossa próxima live não vai ser de quinta, vai ser de terça. Vai ser dia 29, às 19 horas. Espero vocês lá. E vou revelar todos os detalhes. E se você quer saber antes do dia 29, tem o link da bio, que é o grupo do WhatsApp, para todo mundo que tá interessado em saber antes e ter oportunidades especiais nesse próximo infoproduto que é o Clube Desvendando o Cinema. Mas eu vou colocar o link para quem quiser adquirir o livro nos meus stories, e eu fiz um destaque também voltado pro meu livro de roteiro, que lá também tem o link para adquirir, se vocês quiserem. Eu tô vendendo ele em PDF e em MOB, porque eu sei que tem algumas pessoas que gostam de ler em Kindle, mas ele é um arquivo grande, então você não consegue simplesmente enviar ele pro Kindle, você tem que usar o cabo, tem que comprimir, tem que fazer uma coisa do sentido. Eu não fiz isso porque senão ele ia perder muita qualidade. Prefiro dar ele com a melhor qualidade pra vocês e vocês veem como vocês preferem. Amei a live, excelente como sempre. Muito obrigada! Muito obrigada. Estamos finalizando aqui. E tem alguma dúvida, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar a mais, que eu não falei, que vocês não entenderam? Esse é o momento. Se não, encerramos a live aqui para todo mundo poder ir se preparar aí pra Copa, pro jogo do Brasil. 4 horas, né? E daqui a pouco. Então, alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Observações? Comentários? Animados? Não? Ok. Então, encerramos por hoje. A live vai ficar salva aqui no perfil. E qualquer dúvida, qualquer questão, podem me chamar no direct, não tem problema. E qualquer coisa, podem também comentar lá nos stories, comentar na live, pedir, enfim. É isso, tá bom? Um beijão, um bom jogo pra vocês, tomara que o Brasil vença e até a próxima live. Tchau, tchau!